Bom dia! Bom dia, bom dia. Terça-feira, 8 horas, nossa live semanal. Hoje vamos falar sobre hábitos 4 e 5 do nosso desafio. Vou esperar o pessoal entrar aí. Bom dia, Andressa. Pra gente começar a conversar. Vamos entrando. Quem tá entrando já pega café, papel, caneta para anotar, para a gente começar a conversar aqui. Nós estamos agora no mês de outubro no desafio dos 7 hábitos, falando sobre 7 hábitos que podem transformar as nossas vidas. Para quem não viu ainda, esse desafio é baseado nesse livro aqui, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro excelente, um livro bem grosso, com bastante conteúdo. Obviamente, eu tô falando de forma bem resumida, né? Porque não temos tempo hábil para ver tudo que o livro traz. Inclusive, quem tiver interesse, é um livro excelente para adquirir aí. Então, fica a dica aí, tá? Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Um livro de cabeceira que realmente pode transformar a sua vida, seus relacionamentos. E nós estamos, então, nesse mês de outubro, falando sobre os 7 hábitos, né? Fazendo um desafio aí dos 7 hábitos. Semana retrasada, introduzimos e falamos sobre o hábito 1, que foi Seja Proativa. Quem que estava nas últimas 2 lives? Ou quem que olhou, nem que seja ela salva depois, né? As lives estão salvas aí no feed. Então, no primeiro dia falamos sobre o primeiro hábito, hábito 1, seja proativa, e ser proativa vai muito além de tomar a iniciativa, já falei sobre isso, né? E semana passada falamos sobre os hábitos 2 e 3, o hábito 2, comece com o objetivo em mente, e o hábito 3, primeiro, o mais importante. Então, foram os 3 primeiros hábitos já, e os 3 primeiros hábitos são hábitos de vitórias particulares. Quando eu implemento, eu tenho um benefício muito grande, eu saio ganhando, digamos assim, né? Eu me transformo. Então, hábito 1, 2 e 3 são hábitos de vitórias particulares, tá bom? A Adriana estava, então tá acompanhando. Por que eu perguntei quem já estava assistindo? Porque é uma construção, né? São 7 hábitos e não adianta você querer implementar só o 4º ou só o 5º. Você precisa começar do início, implementar primeiro o hábito 1. Se você tiver o hábito 1, tiver consciência do hábito 1, e claro que a gente não implementa hábito de um dia para o outro, quem me acompanha sabe, já fiz live aqui sobre implementação de hábitos, né? Nós não implementamos nada de um dia para o outro, mas ter consciência do primeiro hábito a ser implementado é o primeiro passo, né? Quando eu sou consciente que eu preciso ser proativa, que eu preciso agir de forma proativa, trazendo a responsabilidade para mim, eu consigo começar a construir os outros hábitos. Bom dia, Ana Lu, bom dia para todo mundo que tá entrando aí, tá? Eu tô falando um pouquinho sobre o que a gente já viu nas últimas semanas. Então, é uma construção, né? Hábito 1 implementado, tendo consciência daquilo, a gente passa pro hábito 2, a gente falou semana passada. Comece com o objetivo em mente, né? Tem um plano. Falamos sobre esse hábito 2, sobre as criações, né, mentais. A primeira criação, a criação mental e a criação física, né? A criação mental quando você planeja, quando você sonha, quando você imagina, e a criação física depois. No hábito 3, primeiro, o mais importante é colocar a mão na massa de forma prática, né? Tirar da criação mental e trazer para o plano físico, é de fato fazer acontecer aquele hábito. Então, esses foram os 3 primeiros hábitos, que são hábitos de vitórias pessoais, tá bom? Antes de eu começar a falar sobre hoje, os 2 próximos hábitos, hábitos 4 e 5, eu quero pedir para que vocês compartilhem essa live, tá? Cliquem no aviãozinho ali embaixo e mandem para 5 primeiras mulheres da sua lista, para mulheres que você acha que podem se beneficiar com esse conteúdo. Me ajudem a entregar esse conteúdo para mais pessoas. O Instagram não faz mais isso, né? Ele não avisa mais todo mundo. Então, me ajudem aí clicando no aviãozinho e mandando para as primeiras 5 mulheres da sua lista, tá bom?
Diana, estou te acompanhando, estou amando. Obrigada por dividir conosco tanta sabedoria. Que bom, Diana, que bom que está acompanhando. Quando a gente começa a acompanhar um conteúdo, não adianta a gente ver uma vez só, né? Ouvir uma vez só uma live e depois partir para outras coisas. Claro que o nosso cérebro é muito plástico, então a gente consegue acompanhar vários tipos de conteúdo, mas é bom sempre dar sequência, dar andamento, né? Porque a gente começa a entender e aquilo começa a fazer sentido de fato, aquele conteúdo para nós, quando a gente não pega uma coisa isolada, né? Uma coisa fora de contexto. A gente vai fazendo uma construção, tá? E por isso que a gente nesse mês de outubro está falando sobre esses 7 hábitos, ok? Então quem não assistiu o hábito 1, 2 e 3, não deixa de assistir depois, tá? Quando sair essa live, tá no feed lá. E oremos para que a live de hoje consiga ser salva direito, com som, né? A gente teve uns problemas aí em setembro com as minhas lives, mas vamos torcer para que dê certo. E hoje, então, vamos falar sobre hábitos 4 e 5. Hábitos 4, 5 e 6 a gente não vai falar hoje, mas hábitos 4, 5 e 6 são hábitos de vitórias públicas. Quando eu implemento esse hábito na minha vida, eu tenho um ganho público. Como assim, Mirella? Eu tenho um ganho nos meus relacionamentos, hábitos interpessoais que não dizem respeito só a mim. Então, se eu implementar os 2 hábitos de hoje, hábitos 4 e 5, depois de já ter implementado, né, já ter consciência dos primeiros 3 hábitos de vitórias particulares, eu consigo, então, ter vitórias nos meus relacionamentos. Os meus relacionamentos saem ganhando, ok? Então, depois dos 3 primeiros hábitos das últimas semanas, com vitórias particulares, hoje iniciamos, então, os hábitos de vitórias públicas. E talvez sejam os hábitos que eu mais gosto de falar. Porém, não há vitória pública sem antes haver uma vitória particular. Eu não consigo transformar os meus relacionamentos se eu não me transformar primeiro. Faz sentido ou não faz? Eu não consigo transformar o meu casamento, a minha maternidade, o meu relacionamento com as pessoas, no meu trabalho, enfim, qualquer tipo de relacionamento aí, se eu não me transformar primeiro. Lembrando que eu não consigo mudar ninguém, eu só consigo mudar a mim mesma, tá certo? Então, eu até tinha separado aqui, peraí, minhas anotações aqui, muita coisa. Falando sobre isso um pouquinho, sobre a importância, né, da gente se transformar para transformar depois os outros, e é por isso que essa construção aqui, ó, a interdependência eficaz, que é a vitória pública, só pode ser construída em uma base de independência real. Tá? Quando eu começo a me transformar, a vitória particular antecede a vitória pública, tá? Daí aqui fala, a álgebra vem antes do cálculo, né? Eu preciso primeiro fazer a transformação em mim, 3 primeiros hábitos, depois disso eu me transformo, eu faço a transformação de hábitos interpessoais, né, com vitórias públicas. E o primeiro deles, que no caso é o hábito 4, né, já é o 4º hábito dos 7 que nós estamos vendo, mas é o primeiro de vitória pública, é pense, ganha, ganha. E quem me acompanha, ou as minhas alunas que estão aí, já ouviram eu falar sobre esse hábito, e talvez um dos hábitos que eu mais goste de falar, e um hábito que está em falta hoje, né? Eu falo que a cultura do brasileiro não é uma cultura ganha-ganha, infelizmente. É uma cultura ganha-perde. Eu vou explicar agora o que é esse hábito de pense, ganha-ganha e quais são as outras formas de pensar, né? O correto, né? O que ele traz aqui é o pensamento ganha-ganha. Porém, existem outros 3 tipos de pensamento que eu quero ver se você se identifica. E eu não quero dizer que se você não pensa ganha-ganha, você está errado em 100% das vezes. Não é isso. É um tipo de pensamento, um padrão mental aí. E você pode se enxergar nessas outras 3 formas, que não a ganha-ganha, tá? Bom dia, meninas. Bom dia as minhas alunas que estão aí. Eu já vi a Paula, a Angélica, a Adriana. Bom dia. Se eu esqueci de alguém, depois me dá um oizinho aí. Tá, bom dia para todas as minhas alunas, para todo mundo que tá entrando. Vamos entrar agora de fato no conteúdo. Quem ainda não compartilhou essa live, por favor, compartilha, porque vai começar agora. Então dá tempo da sua amiga, da pessoa que você gostaria, do seu marido, enfim, da pessoa que você gostaria que assistisse essa live com você chegar. Compartilha aí no aviãozinho agora, porque vamos começar. Pense, ganha, ganha. Então, todos
podem vencer. Esse é o pensamento ganha-ganha. Mas para eu explicar o pensamento ganha-ganha, eu quero primeiro explicar quais são os outros padrões de pensamento que não o ganha-ganha. E o primeiro padrão que eu vou explicar aqui é o perde-perde. Esse pensamento perde-perde, deixa eu ver se esse é o primeiro. Não, vamos explicar o perde-ganha primeiro. O pensamento perde-ganha. O que é o pensamento perde-ganha? O pensamento perde-ganha é um pensamento contrário da maioria, muitas vezes, das pessoas da cultura brasileira. Mas existem muitas pessoas que têm esse pensamento inverso. E eu vou explicar o que ele é. É um pensamento... Tô tentando achar aqui. São pessoas programadas ao contrário da maioria das pessoas por aí. Porém, existem muitas pessoas assim, que eu perco, eu saio perdendo em qualquer tipo de relação, seja de negócio, seja familiar, seja de amizade, e o outro sai ganhando. São pessoas fadadas a pensar que são fracassadas, tá? Pensamentos comuns nesse tipo de pensamento, de mentalidade perde-ganha. Vai em frente, faça o que quiser comigo. Não importa o que eu penso mesmo. Outra, pise em mim mesmo, todo mundo faz isso. Todo mundo faz, pise em mim. Tô nem aí, só mais um pisando em mim, só mais um me colocando pra baixo. Bom dia, meninas. Outro, sou um fracassado, sou uma fracassada. Sempre serei fracassada mesmo. Não adianta, eu não tenho mais jeito. Eu sempre vou ser fracassada, eu sempre vou perder, não consigo mesmo. Né? Pensamentos comuns nesse padrão de mentalidade perde e ganha. Eu sou muito pacífica. Eu faço qualquer coisa para manter a paz. Então eu deixo todo mundo pisar em mim. Alguém se identifica com esse pensamento? Coloca aí pra mim. Me identifiquei, Mirelle. Não é um pensamento comum a muita gente. É um pensamento, como eu falei, são pessoas que são programadas ao contrário do pensamento mais comum aí, que eu já vou falar, tá? Mas eu queria falar primeiro desse pensamento perde e ganha. Muitas vezes acontece quando você é submetido a alguém com uma hierarquia emocional acima de você ou com uma hierarquia acima de você, não precisa nem ser emocional. Por exemplo, você vai a um médico, marca consulta com um médico e você chega lá e o médico marcou para as 14 horas a sua consulta e me identifiquei, sempre tem pessoas que se identificam. E o médico simplesmente chega atrasado, atrasa vários pacientes e você vai ser atendido em vez das 14, você vai ser atendido às 16. Por causa disso, você perdeu os compromissos seguintes que você tinha, você ficou irritada, você acabou se prejudicando porque perdeu o ônibus ou pegou um baita do engarrafamento depois por causa do horário que o médico foi te atender, mas você não tinha muita escolha porque ele é uma hierarquia, você estava dependendo dele naquele momento, você precisava daquela consulta, você estava sentindo dor ou sei lá o que, né? Você estava nas mãos daquele médico naquele momento e precisou se submeter ao atraso dele. Você saiu perdendo e o médico saiu ganhando. Uma hierarquia. Faz sentido? Quem tem esse pensamento, quem se identifica com esse pensamento de eu sou fracassada mesmo, nunca vou conseguir, todo mundo ganha mesmo, eu sempre perco, normal, só mais uma vez, né? Não adianta, fala o que quiser comigo, todo mundo faz, né? O pensamento de perdedor, de fracassado, esse é o pensamento perde-ganha, são pessoas que são programadas ao contrário, são pessoas que, em geral, têm pouca coragem para expressar seus sentimentos e opiniões, acabam se submetendo a todo pensamento de alguma pessoa, porque não tem coragem de expressar suas opiniões, se intimidam facilmente com a força da referência alheia. Não, a pessoa pensa assim, deixa aqui a minha opinião quietinha, né? Deixa, não sou ninguém mesmo, o que adianta eu dar opinião? Faz sentido, gente? Alguém se identifica, além da Rose? A Rose colocou que já se identificou com esse pensamento aqui, tá? Em termos de negociação, o perde-ganha leva o nome de ceder ou desistir. Ela tem muito essa característica. Eu vou ceder para aquela pessoa porque ela tem um pensamento mais forte que eu, não tem problema mesmo, eu sempre perco, né? Então não tem problema eu ceder. Eu desisto muito facilmente do que eu penso porque eu não tenho coragem de expor aquilo que eu estou pensando de fato. Eu sou uma pessoa, em geral, né, gente? É um padrão de pensamento. Permissiva. Eu às vezes penso, não, é porque eu sou boazinha, né? Aquela pessoa boazinha demais
que aceita tudo, em geral tem um pensamento perde-ganha, tá? Mesmo que eu sou muito boazinha, mesmo que eu chegue por último, não tem problema, é porque eu sou boazinha. Às vezes é questão de falta de coragem, falta de ousadia, de permissividade, tá? Pensamento perde-ganha. Mas alguém se identificou com esse pensamento? Não são todas as pessoas que têm, tá? Esse padrão de pensamento, aliás, são poucas, porque é um pensamento de pessoas que são programadas ao contrário, tá? As pessoas, já falei, né, ocultam muitos sentimentos, e essas pessoas muitas vezes enfrentam doenças psicossomáticas. O que é doenças psicossomáticas? O emocional faz essas pessoas adoecerem. Ó, outra pessoa que se identificou, ó. São pessoas que têm doenças principalmente nos sistemas respiratórios, nervosos, circulatórios. Frequentemente volta sentimentos, ressentimentos, né, acumulados, desapontamentos profundos, desilusões reprimidas pela mentalidade perde-ganha. Olha que forte, olha mais gente aí, Rogéria também, né, se identificou. Que interessante, esse pensamento ele é bem forte e ele parece, como eu falei, pessoas boazinhas, pessoas tranquilas, que prezam pela paz, mas são pessoas que saem perdendo enquanto os outros saem ganhando. Tá bom? É uma posição fraca e caótica desde o início. Você não pode perder para que todo mundo ganhe ao seu redor. Não é ser boazinha isso, tá? Acabei de descobrir que sou assim. Olha que legal, Diana. A primeira coisa é trazer para consciência, entender como você funciona para que você consiga mudar isso, tá? Me identifiquei, sou ansiosa. Olha aí o povo se identificando. Esse é o pensamento perde-ganha. Beleza? Pensamento perde-ganha anotado? Ok, vamos pro próximo pensamento. O próximo pensamento é o pensamento perde-perde. É um pensamento tão ruim de se sentir. Olha só, é um pensamento que quando duas pessoas acabam perdendo. É um pensamento de pessoas que têm por hábito um pensamento vingativo. Em que sentido? Não são pessoas más, gente, não é isso. Mas pessoas que querem revanche, querem a vingança, que fica cego pro fato de que se eu tô perdendo, o outro também tem que perder, não interessa, sabe? É esse o tipo de pensamento do perde-perde. A pessoa ela fica tão centrada no outro, tão obcecada com o comportamento do outro, que não tem problema ela perder, desde que o outro perca também. Sabe? E a gente pensa, ai que horror, mas a gente faz muito isso. Já viu aquela mulher que tem bebê e pensa que tem que ficar acordada a madrugada inteira e a restrição do sono é uma coisa que pega, todo mundo que é mãe sabe disso, né? A privação do sono é muito ruim. Gente, existem muitas pessoas assim, infelizmente existem, Andressa, muitas pessoas, só que a gente faz isso nas coisas mais simples. Eu vou mostrar um exemplo agora, tá? E daí a pessoa fala assim, não. Eu posso até não dormir de madrugada por causa do bebê, mas o meu marido também não vai dormir. Se eu fico acordada, ele também fica. Se é pra um não dormir, o outro também não vai. Pensamento perde-perde. Por que se eu tenho que amamentar e tenho que ter a privação de sono, o outro também precisa ter? Não é muito mais justo que o outro durma bem para que depois, durante o dia, a pessoa possa me ajudar, porque vai estar descansada enquanto eu consigo descansar um pouquinho? Sabe? Pensamento perde-perde nas coisas mais simples do cotidiano, tá? São pessoas que ficam centradas no inimigo. Inimigo entre aspas aqui, né? Marido não é inimigo, mas às vezes tipo, eu não durmo, mas ele também não dorme. Né? Eu não consigo, mas ela também não consegue. Sabe? É a pessoa que quer pagar o mal com o mal, mesmo nas coisas muito simples e nem percebe que é mal com mal, tá bom? É a filosofia do conflito, filosofia da guerra, né? Eu perco, mas ele perde também. Eu não vendo, mas ele também não vende. Se eu não consigo, então quero que ele consiga também, tá? Só um pouquinho que a Anne tá virando estrelinha aqui, tá me atrapalhando. Minha filha, vai virar estrelinha pra lá. Tá fazendo muito barulho, tá? Se todos perderem, talvez ser um perdedor não seja tão ruim. Conhece uma pessoa que pensa assim, ou você mesmo, gente, não é vergonha, tá? São padrões de pensamento que a gente não percebe. Você conhece alguém que pensa assim? Se todo mundo perder, talvez ser perdedor não seja tão ruim. Tá todo mundo na mesma, tá todo mundo, né? Ruim mesmo, vai dar ruim pra todo mundo. Conhece gente que é assim? Ou você pensa assim? Se eu não consigo, o outro não consegue. Ou é assim, eu posso até não ir bem na prova, mas que ninguém vá também. Gente, perde, todo mundo perde, não é bom pra ninguém. Esse é um padrão de pensamento horrível e bem comum, tá?
Mas agora eu vou falar sobre o padrão de pensamento mais comum do brasileiro e que não é o que a gente quer também, tá? O pensamento mais comum do brasileiro, infelizmente, tá? Talvez você não queira dizer, ai, me identifiquei, porque é um padrão feio, mas é comum e todo mundo faz isso, tá? E quem nunca fez que atire a primeira pedra, tá bom? Eu já tive esse pensamento várias vezes e como eu falei, é o pensamento padrão do brasileiro, aí eu vou falar agora e você vai me dizer se identifica, talvez não em tudo, como eu falei, não é 100%, mas em algumas coisas, tá bom? Só tomar uma aguinha. É o pensamento ganha-perde. É um pensamento tão comum, por quê? Porque a gente foi ensinado num padrão de dualidade muito grande. Por exemplo, para que uma pessoa ganhe, a outra tem que perder. É uma competição, a vida é uma competição, a vida é um jogo. E a gente foi ensinado assim, muita. Eu recebo muitas vezes perguntas assim, ah, Mirelle, tu prefere ser feliz ou ter razão? Tem um ditadinho que diz, ah, eu prefiro ser feliz a ter razão. Não, eu prefiro ter os dois. Por que eu tenho que escolher um ao outro? Tu prefere ser uma boa mãe ou uma boa profissional? Ah, mas por que eu tenho que escolher um ou outro? Eu quero os dois. Tu prefere, essa é mais clássica ainda. Vocês já ouviram essas perguntas, gente? A mais clássica é, tu prefere ser rico ou ter dinheiro ou ser feliz? Tá, mas por que eu não posso ter os dois? Eu quero ser feliz e eu quero ter dinheiro. Tá? Ai, que horror, Miele, que ganância. Não, gente, não é ganância. Ah, vai me dizer que tu não quer ter dinheiro. Eu quero ser feliz e ter dinheiro. O mundo não é uma dualidade o tempo todo, não é uma competição o tempo todo. Não é sempre, um tem que ganhar pro outro tem que perder. Seja pessoa, sejam áreas da vida. Aí eu tenho que ser uma boa mãe ou uma boa profissional. Não posso ter os dois. Eu tenho que ser uma... excelente quase que diariamente, ó, a Rose tá se identificando. Gente, vão me falando aqui se vocês se identificam padrões assim, tá? Eu prefiro ser feliz a ter razão, eu prefiro ser feliz a ter dinheiro. Não, eu quero ter os dois, tá? Ai, tu quer muita coisa, Miriam? Quero ter os dois, quero ser feliz, quero ter dinheiro, quero ser feliz, ter razão. Óbvio que eu não vou ter razão em 100% das vezes, gente, mas eu gostaria de, né? Eu quero ser uma boa mãe, uma boa profissional, tá? Eu quero... tu prefere... Eu brincava, né? Que antes eu falava, ou tu faz dieta ou tu é feliz, né? Eu sempre falei isso. Não, mas eu posso fazer dieta e ser feliz, por que não? Né? Então, assim, o mundo não é uma competição o tempo todo. A gente cresceu com essa ideia de que pra um ganhar, o outro tem que perder. Em jogos, em esportes, ok, existe isso. Mas a vida não é uma competição. Então, esse pensamento ganha-perde é o mais comum. Não é porque as pessoas são más. É porque nós fomos ensinados assim, ok? E o pensamento ganha-perde é comum, assim, ó, nas inúmeras situações da vida. O brasileiro enfrentando fila, tá? O brasileiro guardando lugar pro outro. Aí as meninas que agora, em tempos de pandemia, isso parou um pouco, né? Mas em épocas normais, a gente ia pra um congresso, uma palestra, um teatro, daí a amiguinha liga lá e diz assim, ai, guarda lugar pra mim. Daí tu pensa, vou guardar, né? Daí tu chega no lugar com 30 minutos de antecedência e bota a Bíblia. Já fez essa? Bota a Bíblia nos 5 poltronas do teu lado pra guardar lugar pra todas as tuas amigas que bonitinhas ficaram se arrumando no quarto, né? Enquanto a outra que chegou na hora certa não pôde ocupar aqueles lugares. Por quê? A bonitinha que ficou lá no quarto tem que ganhar, né? O lugar bonito porque a amiga tá guardando. Mas quem chegou na hora certa não pode porque alguém guardou o lugar. Acontece ou não? Ai, Mirelle, que horror, nunca pensei nisso, que é um pensamento ganha-perde. Claro, eu ganho, o meu lugar tá lá garantido, mas a outra que chegou no horário não pode, ela tem que perder. Pensamento ganha-perde. Contei aqui várias vezes já de uma apresentação que nós fomos das nossas filhas na praça da cidade lá, e que um pai bonito lá achou que tinha o direito de levantar e ficar na frente do palco filmando o filho dele e os outros não conseguiram assistir. Pensamento ganha-perde. Eu assisto meu filho. Os outros, não sei. Os outros que se ralem, né? Daí quando um vai, qual é o pensamento? Não. Se ele pode, eu também posso. Pensamento perde. Se ele não vai deixar ninguém olhar, eu também não vou. Daí levanta o outro, levanta o outro, levanta o outro, levanta o outro, que
Resultado, ficamos nós e mais um pingo de pais lá sentados, sem conseguir enxergar nossas filhas apresentando, porque os bonitos não estavam interessados se os outros estavam podendo ou não. Eles tinham que ver seus filhos. Faz sentido, gente? São exemplos do cotidiano, mas exemplos muito comuns no nosso pensamento, padrão de pensamento diário. A gente faz isso sem perceber, a gente guarda lugar na fila, guarda lugar na cadeira pra amiguinha, a gente não tá nem aí se o outro não conseguiu entrar no cruzamento. Eu quero ir. Por que o trânsito engarrafa? Porque os bonitos trancam o cruzamento. Por quê? Porque eles não estão nem aí se o outro vai conseguir passar na vez dele. Eu tenho que ir agora. Daí fica parado no meio do cruzamento, né? Porque o sinal fechou. Daí não vai nem esse nem eu. Fica tudo trancado esse cruzamento. Pensamento perde, ganha. Isso, ganha, perde. Eu ganho pros outros perder. Não interessa se o outro não conseguiu passar. O que interessa é que eu vá, né? E esse padrão de pensamento a gente tem constantemente. O brasileiro tem esse padrão como característico na vida. Pensamento ganha, perde. O que importa é que eu ganhe, né? E a gente foi criado dentro dessa mentalidade, tá? Gente, hoje tá ótimo aqui. Querer, gente. É criança virando estrelinha, cachorro latindo. Pega ela e sai daqui, por favor. Então, relevem, desculpa. Então, esse pensamento ganha, perde é muito comum aí do brasileiro, tá? Outra, deixa eu ver aqui mais. Uma coisa não exclui a outra, tá? Eu ganhando, o outro não precisa perder. Todos podem ganhar e é exatamente esse o quarto hábito. Pense, ganha, ganha. Todos podem ganhar. Ele tem uma continuação, né? É ganha, ganha ou nada feito. Eu ganho e o outro ganha, ou não tem negócio fechado. E esse padrão de pensamento é o que a gente quer. A gente não quer um pensamento perde-perde, a gente não quer um pensamento perde-ganha, a gente não quer o ganha-perde, que é o mais comum, a gente quer um pensamento ganha-ganha. Eu posso ganhar e o outro pode ganhar também. Exemplos, Mirelle. Olha, eu tô vendendo um negócio, tô vendendo um produto. Eu quero que o meu produto seja bom, de fato, eu quero que ele tenha utilidade para a pessoa que comprar. Quando eu vendo, eu ganho um dinheiro, tá? E isso é bom para mim, eu saio ganhando, mas o outro ganha também o benefício do produto, os dois saem ganhando. Porque senão é um negócio injusto, ou me pagam por um negócio que é ruim, né? Ou a pessoa sai com um produto maravilhoso e eu não me pagam, né? Igual eu vendo mentoria, consultoria, né? A pessoa me paga. Eu saio ganhando porque eu recebo porque é o meu trabalho e a pessoa sai ganhando com um conhecimento que vai transformar a vida dela. Ai, Mirelle, por que tu não dá de graça teu conhecimento? Tô dando aqui nas lives, mas enfim, por que tu não dá de graça a consultoria? Poxa, é o meu trabalho, eu também preciso ganhar com isso. Entenderam? Esse é o pensamento ganha-ganha. Os dois saem ganhando. Num relacionamento, os dois têm que sair ganhando, porque senão é nada feito. Deixa eu só ler aqui. Tudo que você está falando tem muito sentido. Ouvindo você falar, vocês entendendo com tanta clareza. Que bom, Diana, que bom. Às vezes eu falo, pra mim é tão claro, porque eu já estudo isso há muito tempo, e pra pessoa não tá tão claro assim, e eu acabo não sabendo. Então é muito bom o feedback de vocês, saber se tá fazendo sentido, se vocês se identificam com padrões de pensamentos. E óbvio que pra alguma coisa eu posso ter um padrão perde-ganha, por exemplo, um padrão ruim, mas pra outras coisas eu consigo pensar ganha-ganha. Então não é eu tenho um padrão e pronto, né? Existem pessoas, infelizmente, que tem só um padrão e pronto. Mas em geral são para situações diferentes da vida, né? Mas nós queremos o pensamento ganha-ganha para todas as situações, tá? Então, eu ganho, mas o outro ganha. O meu casamento, se for um jogo de tênis, eu sempre falo isso, onde eu ataco a bolinha no lado mais fraco, eu vou prejudicar o meu parceiro. Pra que eu estou dentro de um relacionamento, de um casamento? Porque nós jogamos no mesmo time, é o pensamento ganha-ganha, né? Um jogo de frescobol, eu falo, onde os dois tentam manter a bolinha no ar. Eu não ataco no lado mais fraco, eu jogo no melhor lado da pessoa para que ela consiga manter a bolinha no ar o máximo de tempo possível. Meu casamento não é um jogo de tênis, né? É um jogo de frescobol, ok? Faz sentido para você? É ganha-ganha. Eu ganho, mas o outro precisa ganhar, o meu parceiro, o meu marido. Que sentido tem eu sair ganhando uma discussão?
Qual é o sentido de eu ganhar numa discussão com o meu marido, ou se eu tô jogando no mesmo time, se a gente tá indo pro mesmo lugar? Nenhum. No momento que eu saio ganhando, na verdade eu saio perdendo, porque meu relacionamento sai perdendo. Tá fazendo sentido, gente? Me coloca aqui de 0 a 10 quanto sentido tá fazendo o hábito 4, que é o pensamento ganha-ganha, tá? Por isso que esses hábitos que eu vou falar agora, são de vitórias públicas, tá? Porque no momento que eu penso ganha-ganha, todo mundo que se relaciona comigo sai ganhando. Não sou só eu, tá? Meu marido aí, 10. Gente, de 0 a 10, de verdade, sejam sinceras, quanto sentido tá fazendo? Eu preciso que vocês entendam esse hábito para que a gente consiga passar pro próximo, tá bom? 10. Show, gente, show, tá? Então, o desafio desse hábito 4, 10, gente, que bom, que bom. Se tá fazendo, agora pega a responsabilidade, tá? O primeiro hábito, seja proativa. Se tá fazendo sentido, 10, entenderam tudo, é daqui pra prática, tá? Beleza? É daqui pra prática. Eu não consigo ir na casa de ninguém fazer vocês pensarem ganha-ganha. É sair daqui e começar a colocar em prática. E por isso a gente vai fazer o exercício 1 da live de hoje, tá? Você vai pensar um relacionamento chave da sua vida. Pensa num relacionamento chave da sua vida. Maternidade com seus filhos, casamento, chefe, uma amizade, sei lá, tá? Mãe. Pensa num relacionamento chave da sua vida, ok? Pensou nesse relacionamento? Agora você vai pensar nas suas atitudes dentro desse relacionamento, ok? Se você não quiser pensar num relacionamento chave, você pensa em alguma atitude que você sabe que você tem tido um relacionamento que não é o ganha-ganha, tá? Uma relação aí. Pode ser o hábito de furar a fila, de querer guardar lugar, como eu falei, né? Coisas bobas do cotidiano, mas que você sabe que faz, tá? Então, você pensa nesse relacionamento chave ou nessa atitude chave aí que você faz sempre. Pensa qual é a sua atitude, quais desses 4 relacionamentos você tá tendo, tá? É perde-perde, é perde-ganha, é ganha-perde, é ganha-ganha? Qual padrão de mentalidade você tá tendo dentro desses relacionamentos, tá? E determine qual atitude você vai aplicar para ter para mudar esse padrão aí, tá? Para implementar o ganha-ganha. Beleza? Esse é o primeiro exercício. Deixa eu ler a Alexandra, que te acompanha há tempos e como esse pensamento ganha-ganha mudou as minhas relações no dia a dia. Sensacional. Que bom, a Alexandra é minha aluna também, né? Esses hábitos, dos 7 hábitos, Alexandra, eu falo que só da gente ter consciência deles já muda muita coisa. Né? Como eu falo, hábito a gente não muda de um dia pro outro, mas só de eu saber que existem esses padrões de relacionamentos, eu já começo a me policiar um pouco mais. Né? Então, só da gente ter o conhecimento adquirido, eu vou conseguindo automaticamente fazer desse conhecimento aprendizagem, né? Porque agora eu sou consciente, eu não consigo mais ser ignorante para isso. Eu não consigo mais furar uma fila sem lembrar disso. Eu não consigo mais guardar um lugar para alguém num auditório lotado que tá demorando horrores para chegar enquanto tem fila, né? Sem lembrar disso. Eu não consigo mais fazer um negócio sem lembrar do ganha-ganha. Eu não consigo mais me relacionar sem lembrar desse hábito. Então é só só tendo a consciência, só tendo conhecimento, a informação já muda muita coisa. E isso é o grande ganho, eu acho, dessa série de outubro, sabe? Desses 7 hábitos. Sou nova por aqui, tô amando a aprendizagem. Então, Rose, depois tu segue o Instagram, vai nos vídeos ali, assiste todas as lives, tá? Porque tem muito conteúdo aqui. Então, pensamento ganha-ganha, pegaram o exercício, anotaram aí o exercício para depois não esquecer. Pensa num relacionamento chave ou numa atitude chave na sua vida. Identifica qual tipo de relação, de padrão de mentalidade você tá tendo naquele relacionamento, tá? É ganha-ganha, é perde-perde, é perde-ganha, é ganha-perde, né? Qual dos 4 tipos? E determina uma atitude prática para que você comece a trabalhar o relacionamento ganha-ganha dentro das suas atitudes nesse relacionamento, tá? Ficou confuso? Determina um relacionamento chave ou uma atitude chave, identifica qual padrão de mentalidade você tá tendo e determina de forma prática uma atitude ganha-ganha para utilizar dentro, tá? Pegaram o exercício? Anota e a frase.
do ganha-ganha. Anota aí. Eu penso ganha-ganha. Não é do meu nem do seu jeito. É de um jeito melhor. Tá? Relacionamento ganha-ganha é benefício mútuo, é cooperativismo, há bastante para todos, não precisa ser só um que ganha. Eu não gosto de pessoas ricas porque daí existem as pessoas pobres, não tem nada a ver. Quanto mais pessoas ricas, menos pobres vão ter, porque em geral essas pessoas ajudam, né? Pessoas menos favorecidas. Então assim, ó, para de pensar que para um ter, o outro precisa não ter. Esquece esse pensamento ganha-perde ou perde-perde, né? Todos podem ganhar. É mentalidade de abundância, aí Eduardo colocou, né? Mentalidade de abundância. Deixa eu ver, Adriana. Sempre que vou ao mercado, me lembro de você falando do carrinho. Sempre levei no lugar após usar, mas é impossível não lembrar de você falando. Sabe, Adriana, que às vezes eu vou no mercado e eu saio cansada do mercado já. E daí eu penso, hoje eu não vou levar. Daí eu lembro que eu falo muito sobre isso, né? Eu digo, não, vou levar sim. Daí eu vou lá e levo o carrinho no lugar, né? Às vezes a gente não tá com vontade de fazer o ganha-ganha, né? Mas a gente tem que trazer pra consciência, né? Pra pensar, poxa, o que eu falo tanto? O que eu gostaria, que atitude eu gostaria de ter? Então eu vou lá fazer, vou vencer o cansaço e vou fazer, né? Eu tô rouca. Acho que eu não tô respirando direito. Então a frase é, eu penso ganha-ganha, não é do meu nem do seu jeito, é de um jeito melhor. Há bastante para todos, mentalidade de abundância, uma coisa não exclui a outra, tá? Cooperativismo. Não precisa que um perca para o outro ganhar. Beleza? Eu penso ganha-ganha, não é do meu nem do seu jeito, é de um jeito melhor. Vamos achar uma outra forma. Ok? Então, o desafio aqui é pensar nesse relacionamento-chave, identificar que padrão de mentalidade você está tendo e determinar uma atitude prática para mudar isso, para pensar ganha-ganha. Hábito 4 concluído com sucesso, tá? Vamos pro hábito 5, então, mais um hábito de vitória pública. Entenderam, né? Por que é de vitória pública? Porque eu, implementando o pensamento ganha-ganha, todo mundo sai beneficiado, que se relaciona comigo, no caso, tá? Por isso de vitória pública. Hábito 5. E esse hábito 5, gente, eu estou constantemente tentando implementar na minha vida, tá? É um desafio diário, é um desafio a longo prazo, tá? E talvez um desafio que a gente não teve nem culpa, porque a gente não aprendeu a fazer isso, tá? Aí, ó, minha mãe querida escreveu, eu penso ganha-ganha, não é do meu nem do seu jeito, é de um jeito melhor. Show, copiem a frase, galera. Hábito 5, então, um hábito pra mim extremamente difícil, que eu já melhorei muito, mas eu ainda continuo precisando melhorar. O caminho é longo, eu acho que esse caminho nem tem fim, tá? Procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Ouça antes de falar. A gente vem de uma cultura, tá? Isso não é culpa nossa, mas vamos tomar a responsabilidade, porque a mudança, sim, precisa partir de nós, né? Mas que a gente aprende a falar enquanto bebê, né? Nossos pais nos estimulam a falar, a gente aprende por ver, né? Pelo exemplo, pelo ambiente, nós aprendemos a falar quando pequenininhos ainda. Se uma criança não fala até 3 anos, 2 anos, procura um fonoaudiólogo, né? Eu sou fonoaudióloga de formação, né? Quantas amigas, né? Mirelle tá com 2 anos, tá quase fazendo 2, não tá falando, o que eu faço, né? Já procuro uma avaliação? Por quê? Porque a gente quer que a criança fale. Chega lá com 6 anos, alfabetização. A criança tá com 7 anos e não tá lendo. Meu Deus, minha filha não tá lendo ainda. Meu Deus, não tá conseguindo. Chega lá com 8 anos, minha filha não sabe escrever a cursiva, a letra cursiva direito. Não tô conseguindo fazer a transição, tá difícil, a letra dela tá horrível, a gente tem que reforçar a caligrafia em casa, né? Então nós aprendemos a falar, nós ensinamos as crianças a falar, nós ensinamos alfabetizamos essa criança, ensinamos a ler, nós ensinamos essa criança a escrever. A gente é chato nisso, a gente quer que a criança escreva direito, escreva o português correto, que ela fale direito, que ela acerte todos os fonemas, mas a gente não ensina e não é ensinado, não foi ensinado a ouvir, tá? E a Bíblia é muito clara isso, ele colocando, né? Que nós precisamos saber ouvir antes de falar. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, até um tolo se passa por sábio quando fica calado, né? Quando fica quieto. Até um tolo, pensa uma pessoa tola, ela pode se passar por sábia se ela ficar quieta.
Porque, em geral, tolos não ficam quietos. Fala pelos cotovelos, né? E a Suene botou, Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca. Ouvir mais do que falar, né? E é muito difícil. Eu tô falando isso aqui, gente, não é com propriedade não, tá? Propriedade do conhecimento do assunto. Porém, a prática é muito difícil, né? E é um desafio diário. Então, é ouvir antes de falar. O que é ouvir com empatia, tá? O que é compreender para depois ser compreendido? Pega aquela discussão com o teu marido, tá? Acalorada. Ele tá falando, me diz quem faz isso, não minta pra mim, tá? Que eu sei bem que todo mundo faz. A pessoa tá falando, enquanto ela tá falando, tu tá planejando a resposta que tu vai dar pra tu não esquecer depois. Cada tópico, é assim ou não é? Me conta se tu faz isso. A pessoa tá lá falando, porque tu falou aquilo, porque eu não gostei disso, porque a gente precisa arrumar isso, porque aconteceu dessa forma. E tá lá, vou responder isso. Não, mas essa parte não foi bem assim, é por causa que eu disse disso. Não, mas é porque aquele dia aconteceu isso, por isso que eu agi assim. Ela tá falando, tu tá matutando tudo isso na tua cabeça. Me fala se tu faz ou se tu não faz, tá? Eu não sabia que você é fono e pensei, a Mirelle tem cara de fonoaudióloga. Mentira! Eu sou fono e psicopedagoga. Sim, aí ó, Ana Lu, sim, eu gosto das corajosas que admitem. A gente admite, eu faço isso. Claro que tá bem melhor, porque eu venho treinando isso. Mas eu faço isso. Sim, eu faço isso, Angélica, e defesa. Todo mundo faz isso. Alguns em maior grau, que acabam nem dando tempo do outro falar, que já interrompem, né? Outros em grau menor, só pensam, né? E depois nem ouviu o que a pessoa falou direito, depois só responde. Para aí que eu não posso esquecer. Foi isso, blá, 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 né? Destrincha? Existe essa palavra? Não sei. Destrincha existe, não sei se para esse significado. Deslancha falar, né? Então, a gente não sabe compreender primeiro. Qual seria o correto, Mirelle? A pessoa tá falando um monte de coisa que tu não tá gostando, que tu não tá concordando. Tu pensa, tu analisa se aquilo tem um fundo de verdade. Assenta o pensamento, tá? Deixa o pensamento assentar aí com o andar da carruagem, sabe? O pensamento assentar e daí tu pensa o que tu vai responder. A gente faz isso? Não, a gente não faz isso. A gente pode treinar isso? Pode treinar isso, tá? Comunicação é a habilidade mais importante da vida e a gente não ensina os nossos filhos a se comunicar. A minha filha, a menor, a Anne, ela tinha um hábito, sei lá, desde bebezinha, assim, ela sempre foi muito de falar chorando, né? Vai falar, né? E meu marido sempre falou, se chorar, perdeu, né? Se chorar, perdeu. Conversa, explica. E daí a gente foi treinando isso nela para que ela parasse, porque começava a falar chorando, a gente já não entendia nada, né? Então a gente falava, se ficar só chorando, perdeu. Explica, coloca para fora, fala o que você está querendo, o que você está sentindo. E a gente foi treinando isso, porque a nossa habilidade de comunicação não é treinada em casa, não é treinada na escola. A nossa habilidade de ouvir com empatia não é treinada nunca. A gente passa a vida inteira e não sabe ouvir com empatia, né? Então, pessoas mais quietas, mais passivas, talvez até ouçam, mas muitas vezes não com empatia, né? Tá ali matutando qual é a resposta. Aquela historinha, eu já contei aqui. Eu contei? Não sei. Talvez eu tenha contado na live que eu fiz sobre excelência. Acho que eu contei sobre a mulher de Provérbios 31. Da criança que o pai fala assim, senta. Daí ele fala, não, senta, não quero, senta, aquela briga, né? Daí o pai fala, senta. Daí a criança senta braba e diz assim, por fora eu tô sentado, mas por dentro eu tô em pé, né? Braba. E daí eu sempre dou esse exemplo para as minhas filhas, que quando a criança faz isso, ela obedeceu, ela sentou, mas ela honrou? Não, ela não honrou, né? Porque honrar é obedecer com alegria, né? E quando ela disse, por fora eu tô sentado, mas por dentro eu tô em pé, ela obedeceu, mas ela não honrou, né? Então, por que eu falei isso? Sim, porque muitas vezes a gente não responde, mas a gente tá ali não honrando, não tendo empatia nenhuma. A pessoa tá falando, a gente tá xingando ela em pensamento, tá? Então nem só aquela pessoa reativa que responde, que devolve o que ouviu, é uma pessoa que não compreende, que não ouve com empatia. Às vezes ela não fala, mas ela tá xingando mentalmente ali, tá? Então,
Passamos anos, eu já falei, né, aprendendo a ler, escrever, a falar. E quanto a escutar, a gente nunca teve uma aula sobre isso, né? A gente nunca treinou, a gente nunca se permitiu ouvir de modo a compreender profundamente o outro. E aqui vai um ensinamento que mudou muito a minha vida. Se alguém está pensando de uma certa forma, não é porque ela é má, porque aquela pessoa é má. É porque ela está olhando sob uma determinada perspectiva que eu não estou enxergando. Por isso, gente, que existem discussões homéricas no Facebook, no Instagram, uma reunião de família, num grupo de WhatsApp, sobre política, sobre religião, sobre futebol. Porque a pessoa que está enxergando o lado oposto da política que eu estou, ela está enxergando sob uma determinada perspectiva que para ela é a certa. E não adianta eu convencer, porque eu não mudo ninguém, não adianta eu discutir. Ela tem uma lente, ela tem uma história, ela tem uma carga que faz ela enxergar aquilo por determinado ângulo. E ela só vai mudar aquele ângulo que ela está enxergando se ela quiser. Então para de tentar convencer o outro que o teu lado político é melhor, que a tua religião é melhor. Para de tentar converter o outro. Ai, Mirelle, mas Jesus fala na Bíblia, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deixa eu te falar uma frase que eu acho que é de Lutero, essa frase, que diz assim: pregue Jesus o tempo todo, se necessário, use as palavras. Faz pelo exemplo, minha filha. Se a pessoa quiser ouvir, ela vai entrar na tua live e vai ouvir. Se ela quiser saber mais sobre o evangelho, ela vai te perguntar. Porque senão tu vai pregar pelo exemplo. Tu vai falar pelo exemplo. Porque senão tu te torna aquela pessoa chata. A mesma coisa com política. A mesma coisa com futebol. Se a pessoa quiser teu conselho, meu amor, ela vai pedir. Senão tu não dá. Senão tu fica quieta. Tu faz pelo exemplo. O exemplo arrasta. O exemplo é muito mais forte do que qualquer palavra. Para de falar o tempo todo, né? Então é por isso que hoje as redes sociais são insuportáveis. É discussão o tempo todo. Por isso que os grupos de WhatsApp tem gente saindo furiosa, porque não sabe ouvir com empatia, porque quer rebater. Mas a pessoa que está olhando sob determinadas lentes, ela tem um porquê de olhar por aquelas lentes. Tá fazendo sentido isso? Eu sei que parece forte. Ai, Mirelle, que horror. Mas é real, tá? É real, é assim que funciona no dia a dia. Então, o que eu acho, o que eu aprendi, eu tô aqui falando numa live, mas quem está aqui me assistindo é porque quer estar aqui. Eu não vou pegar alguém à força e assiste o que eu tô falando, porque o que eu tô falando tem valor. A pessoa vai assistir e vai mudar se ela quiser. Eu não convenço ninguém. Eu, com o exemplo, eu arrasto pessoas, né? E assim é com a maternidade, com o meu casamento, com meus negócios, com as pessoas em geral, tá? Por isso que não adianta eu colocar minha opinião política nos meus stories e querer que eu vá achar que eu vá convencer alguém. Eu não vou convencer ninguém se aquela pessoa não estiver disposta a mudar, tá? Ai, Mirelle, tu se relaciona com pessoas muito diferentes de ti. Tu se relaciona com um ateu. E daí? E daí? A pessoa, ela é ateia, né? Porque ela tá olhando por determinada perspectiva. Talvez um dia ela mude de opinião, mas isso não é obra minha. Pode ser obra do Espírito Santo, pode não, vai ser obra do Espírito Santo, mas vai ser obra também dela estar disposta a deixar o Espírito Santo agir na vida dela. Não vai ser obra minha, eu não faço nada, tá? Então ouvir com empatia, que isso tem a ver, Mirelle? Eu tô falando que quando a gente ouve com empatia, a gente só ouve com empatia quando a gente entende que a pessoa tá falando o que ela tá falando, tá discutindo comigo, tá tendo uma opinião contrária, porque ela tá olhando de acordo com uma determinada lente, tá? E ela só vai mudar aquilo que ela tá falando, a forma como ela enxerga, se ela mudar a lente. E não é meu papel mudar a lente do outro. Beleza? Dá pra entender, gente? Eu sei que é forte, eu sei que parece grosseiro, mas é real. Eu não consigo mudar ninguém e eu preciso saber ouvir com empatia. Inclusive, o maior mandamento é, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Quando eu não sou tolerante com alguém que pensa diferente de mim, com alguém que tem uma opinião diferente, uma atitude oposta à minha, eu não amo ao meu próximo. Eu não sou, eu não compreendo o meu próximo. Eu não ouço com empatia. Quando eu não sei me relacionar com um homossexual, quando eu não sei me relacionar com um ateu, quando eu não sei relacionar com uma pessoa de extrema oposição política minha, eu não sei amar essa pessoa. Tá fazendo sentido?
Ah, Mirelle, mas o meu vizinho é porque tu não conhece ele. Não, eu não conheço teu vizinho, mas eu conheço a minha filha, eu conheço enfim, né, o meu chefe, outras pessoas. Cada um tem um posicionamento, porque enxerga sob determinadas lentes, tem uma história, tem uma carga. E daí você fala, ah, mas se eu fosse ela, eu faria tal e tal e tal. Não, se tu fosse essa pessoa, tu faria exatamente igual ela está fazendo, tá? Porque você estaria olhando com as mesmas lentes que ela tá. Beleza? Então, primeiro compreender para depois ser compreendido. Treino, habilidade aprendida. Para de falar e escuta. Analisa o que a pessoa falou, vê se faz algum sentido e depois você responde, tá? É escutar com a intenção de compreender e não com a intenção de responder. Isso já faz diferença total, tá? É compreender antes que os problemas apareçam, antes de avaliar e antes de prescrever, porque a gente acha que a gente é médico, né? A pessoa tá falando, já tem a resposta, já tem a solução pro negócio da pessoa. Teve uma vez, nós éramos recém-casados. Agora em dezembro, meu marido e eu, a gente faz 17, né, amor? 16. Eu sou péssima. Ai, gente, que vergonha. Eu sou péssima com datas. 16 anos de casado, tá? É 16, amor. 16. Eu jurava que era 17. A gente tava fazendo 16 anos de casado. E a gente era recém-casados, eu acho que meses. E eu fui pra uma aula, na época eu tava no final da minha faculdade, e eu tinha uma professora uma pessoa difícil de se relacionar, né? E eu cheguei em casa aquele dia furiosa. Eu não sei o que a professora tinha feito, mas eu cheguei furiosa com a mulher. E cheguei falando, né? Mulher que não sabe falar, não sabe ficar quieta. Naquela época, óbvio, eu tinha menos conhecimento, menos sabedoria. Tinha 22 anos, eu acho. Bem novinha, né? Cheguei falando daquela professora furiosa. E meu marido, como um homem, né? Bem homem, o que o homem pensa? Eu preciso solucionar. O homem, ele não sabe ouvir sem solucionar. Isso é um outro treino pra eles. Eles querem dar a solução logo pra acabar com o mimimi, né? Então, eu falei da mulher e ele olhou pra mim e disse assim, tu já pensou pelo lado dela? Eduardo sempre foi muito sábio, mas eu sempre. Raiva. Tu já pensou no lado da mulher? Ai, a Lloyd aí. Minha colega de faculdade, gente. Essa mesmo, ó. Lloyd, eu cheguei aquele dia furiosa, irritada com ela. E daí eu comecei a falar um monte pra ele, né? E o Eduardo olhou pra mim e disse assim, tu já pensou no lado dela? Quando ele falou aquilo, parece que subiu a raiva no meu pescoço, assim, sabe? Eu disse assim, eu não quero saber se ela tem lado. Eu não quero pensar em lado. Olha só, se alguém tem que ter lado aqui, essa pessoa sou eu. Não quero saber se ela tem lado. Onde já se viu tu pensar no lado da professora? Eu sou uma mulher, assim, ó, bem sábia, entendeu? Eu não quero saber se a mulher tem lado. E daí, claro que eu estava errada, óbvio, né? Mas naquele dia, Eduardo aprendeu uma grande lição. Saiu correndo. Ele aprendeu uma grande lição. Às vezes a gente não tem que solucionar o problema, às vezes a gente só tem que ouvir. Daí ele me perguntou, mas o que tu quer que eu faça então? Tu fica quieto, eu só quero falar, eu só quero que tu ouça, né? E aquele dia ele conta isso, que ele aprendeu uma grande lição. Eu preciso ouvir primeiro antes de solucionar o problema do outro, né? Então, antes de avaliar, antes de prescrever, antes de mostrar suas próprias ideias, compreenda, entenda que a pessoa tá falando aquilo por causa de um motivo. Entende, acolhe aquele sentimento, acolhe aquela emoção e depois você pode talvez falar, tentar solucionar, depois que você compreendeu, tá bom? Fez sentido, gente? Isso é bíblico, não sou eu que tô falando. Eu e o Eduardo sofremos do mesmo mal, saiu resolvendo. Então, tem muitas vezes que a gente não tem que resolver, a gente tem que acolher. Acolhe, compreende, né? Na Bíblia fala, até um tolo se passa por sábio quando fica calado, né? Com filho a gente faz tanto isso, Rose, porque daí tem hierarquia emocional, né? Eu sou mãe, eu tenho autoridade. A gente faz tanto, às vezes a criança tá chorando porque não quer emprestar o brinquedo, né? E a gente faz o quê? Tem que emprestar, empresta pro amiguinho. E a criança tá chorando lá, emprestando obrigado. Mas a gente não empresta nossas roupas. A gente não quer emprestar dinheiro pro vizinho, né? Não tô dizendo que é pra emprestar, eu tô dizendo por que a gente exige do outro aquilo que a gente não faz, muitas vezes, né? Então, esse assunto é muito amplo, daria 3 lives só sobre esse hábito 5, tá? Mas
É isso, é primeiro compreender e depois tentar resolver, mostrar nossas ideias, né, nosso ponto de vista, entender que a pessoa tem uma perspectiva sobre a qual ela tá olhando. E se a gente fosse ela, a gente não faria diferente, a gente faria exatamente o que ela está fazendo. E o amor, né, o primeiro mandamento lá é justamente esse, né, amar a Deus e amar ao meu próximo, é isso. É entender que ele tem um ponto de vista, uma perspectiva sobre a qual ele está olhando. E se ele quiser, a minha opinião, ele vai pedir, né? E a gente vai conseguir entrar numa conversa cooperativa aí, tá bom? Achei que ele tinha que ir a meu favor e contra a minha irmã. Ah, o teu filho. Então, são coisas que o nosso coração acelerado, né, faz com a gente. Mas a gente vai aprendendo. Que poderoso, tinha que ser falado nas escolas. Esse ensinamento, Andressa, são virtudes para a vida, né? E que a gente esquece, a gente quer que nossos filhos sejam melhor e passem no vestibular. Quer que eles aprendam a ler e a escrever. Quer até que eles creiam em Jesus. Mas a gente não ensina muitas vezes virtudes básicas, né? E uma delas é saber ouvir. O exercício do hábito 5, tá? Anota aí. Compartilhe o conceito de empatia com alguém, tá? Empatia não é se colocar no lugar do outro só. É se colocar no lugar do outro, mas entender que ele tem uma lente própria pelo qual ele tá enxergando a vida, tá? Então é você entender essa lente dele e por que ele pensa assim, e qual é a história dele, quais são as cargas que ele traz. Isso é empatia, tá? Então, compartilhe o conceito de empatia com alguém. Diga que deseja batalhar para ouvir realmente o que os outros têm a dizer. Explique esse conceito que a gente ouviu agora nesse hábito 5. E peça que essa pessoa comente as mudanças que você vai tentar fazer daqui a uma semana. Para você colocar esse exercício em prática, tem que ser com alguém próximo, tá? Tem que ser com o marido, com o filho, com mãe, com o irmão, com alguém que conviva com você durante a semana, ou as semanas, né? Com um colega de trabalho próximo, que possa ver essa mudança. Você vai se comprometer com essa pessoa, compartilhar o conceito, compartilhar esse hábito 5 e dizer que você vai batalhar para colocar isso em prática. E daqui a 1 ou 2 semanas você vai perguntar: acha que eu melhorei? É forte, porque é responsabilidade, né? Mas afinal, estamos nos 7 hábitos e o hábito 1 foi: seja proativa, né? Seja autorresponsável. Então, estamos aqui. Se não sabe brincar, não desce pro play, né? É assim, quem tá na chuva é pra se molhar, então vamos lá. Vamos dar a cara a tapa. Você vai perguntar pro seu marido aí, ou pra sua filha, ou sei lá com quem você come, pra sua irmã, né? E vai dizer: aí, acha que eu melhorei? E esteja pronta pra ouvir: não. Acho que não melhorou muito, né? Mas você precisa explicar. Então o exercício é esse: você vai explicar para essa pessoa o que é o conceito, para que a pessoa consiga avaliar depois, né? E talvez você explicando, você influencie, tá? Talvez você explicando o conceito, você mude alguém. Não que você vai mudar, mas a pessoa muda por causa da sua explicação, do seu conceito aí, tá bom? E a frase do hábito 5 é: eu ouço com empatia, quero compreender real e profundamente o outro antes de ser compreendido. De novo, para vocês anotarem: eu ouço com empatia, quero compreender real e profundamente o outro antes de ser compreendido. Beleza? Frase anotada? Alguém escreve para mim aí, por favor? Eu ouço com empatia, quero compreender real e profundamente o outro antes de ser compreendida. Tá? Alguém vai escrever pra gente copiar aí. Quem anotou a frase do 4? Eu já me perdi aqui. Quem anotou a frase do hábito 4? Alguém tinha anotado e botou aí. Deixa eu falar aqui qual é. Ai, meu Deus, eu fechei o negócio. Aqui. Eu penso ganha-ganha. O hábito 4, tá? Eu penso ganha-ganha. Não é do meu nem do seu jeito. É de um jeito melhor. E o hábito 5, aí, minha mãe colocou: eu ouço com empatia. Quero compreender real e profundamente o outro antes de ser compreendida. Tá, gente? Vamos tirar nosso print? Vamos tirar print? Tiraram? Não me pegaram fazendo careta? Coloca lá nos teus stories, me marca e coloca uma dessas frases, a que mais chamou a atenção de você, tá? Ou coloca nos stories e coloca lá o que de fato fez sentido pra você nessa live, o que ficou, qual foi o ensinamento, tá bom? Então, eu penso ganha-ganha, não é do meu nem do seu jeito, é de um jeito melhor. Hábito 5, eu ouço com empatia, quero compreender real e profundamente o outro antes de ser compreendida. Deus continue te abençoando. Continue te usando a abençoar vidas. Amém, Pastor Marcos. Que bom te ver aqui.
Beleza, gente? É isso. Essa semana vamos aplicar aí hábito 4 e 5. Terça-feira que vem, hábito 6 e 7 para fechar o nosso desafio. E daí na outra a gente vai fazer um review aqui, uma recapitulação e vamos ver a prática de todos esses hábitos, tá bom? Carlinha entrou aí agora, né? Estamos finalizando, gente. É isso, ótima terça-feira. Deus abençoe. Coloca lá nos teus stories o que mais chamou a atenção dessa live e me marca pra eu ver, tá bom? Beijão, Deus abençoe. Vou tentar salvar.